Fala galera, tudo bem com vocês? Começando o ano, agora no Vox Projects, não é mais Vox Podcast, pois vocês estão sabendo aí que vai ter muita produção de conteúdo, outros podcasts aqui no canal e muita coisa vindo aí. Começando esse ano, hoje estou aqui na presença de dois caras muito importantes aqui para nossa cidade. Nós vamos tratar um assunto muito interessante. É sim, rapaz, não vem com essa não, que isso é importante para mim, você está aqui pela segunda vez já. Doutor Leonel de Oliveira e o doutor João Vitor são aqui do Comitê Técnico do Laboratório de Biologia Molecular da UFVJM, campus Mucuri. Leonel, tudo tranquilo aí? Tudo bem? Cara, tudo tranquilo, super bem, muito trabalho, mas com a sua companhia e esse espaço super bacana, É fica o tudo, primeiro Vox aqui, né, nesse fica espaço tudo novo. melhor, né? Então, muito agradecido pela oportunidade, é sempre uma satisfação grande. Eu que agradeço aí pela prontidão de estarem aqui. Doutor João Vitor, prazer te conhecer e obrigado por você ter atendido o convite aí e estar aqui com a gente hoje. Prazer enorme estar aqui com vocês, conhecer o espaço, conhecer a equipe e poder, de alguma forma, contribuir, né, para a informação à nossa comunidade, que é sempre o objeto e objetivo de nosso trabalho aqui na região. Ótimo, bacana, muito bom. Bom, então nós estamos falando aí hoje sobre o Laboratório de Biologia Molecular lá no Campus Mucuri. Saudade daquele lugar, cara. Já tem 4 anos que eu Tempo não passa vou rápido, lá. né? Bastante tempo já que eu não vou lá, mas tem muita lembrança boa. E como é que surgiu essa história? Era uma iniciativa, já era um projeto antes mesmo da pandemia, de toda essa situação? Qual foi a semente aí para surgir essa ideia? Como que funcionou isso? Rapaz, você sabe que essa pergunta é uma pergunta inteligente? Ninguém nunca nos fez essa pergunta. Como é que surgiu esse projeto? Se esse projeto surgiu, já existia, né, João? Antes da pandemia. Porque eu conheço, Ninguém conheço um nunca tinha pouco. feito esse questionamento, assim. É que eu sei dos outros projetos do GEPAF, sei de alguns projetos que existiam no I7, né? Na minha época lá de aluno, mas é realmente estudante, né? Na época se tinha muitos projetos, mas eu não tinha conhecimento sobre esse laboratório. Só um pequeno parênteses, você foi um estudante. Fui um estudante. Porque você não era aluno. Sim. Aluno é aluno, um ser sem luz. E você tem muita luz. Obrigado. Então é um estudante, aquele que busca, aquele que constrói, aquele que inova. Ô Guilherme, assim, muito rapidamente, essa ideia, ela surgiu, a ideia desse laboratório, ela surgiu nas primeiras semanas de março de 2020. Essa ideia, quem teve essa ideia, e aí a gente precisa dar todo o reconhecimento para ela, foi uma médica chamada Fernanda Aroeira. Já esteve aqui, Fernanda Aroeira, um dia, conversando comigo, com a doutora Lígia, que na época trabalhava aqui conosco, que era a defensora regional, né? Um grande beijo para a doutora Lígia, uma pessoa maravilhosa, extraordinária, hoje está lá em Pedro Leopoldo. A Fernanda, ela atua, né, dentro dos hospitais, atende na Rede SUS, ela é professora aqui na Faculdade de Medicina conosco também, uma pessoa super engajada, ela é dermatologista, né, médica dermatologista. E ela, um dia, numa conversa, ela estava muito ansiosa, ela estava muito preocupada, porque já estava começando aquele movimento da primeira onda, os primeiros casos acontecendo. E eu também, na época, estava muito próximo ao CESNOVA, que é o Centro de Investigação em Sociologia da Universidade Nova de Lisboa. Então eu recebia muito material, e naquele período o pau estava comendo lá desculpa a expressão, depois a gente edita. Aqui a internet é livre, não precisa ser politicamente correto. A coisa estava... tem isso também. Mas a coisa estava feia, né? Na Espanha e na Itália. E a Fernanda, conversando com o João Vitor, conversando com outros colegas, professor Caio, professora Ana Cândida,
surgiu a ideia de que a gente já tinha uma pequena infraestrutura num laboratório, né, professor João, lá na faculdade, em que se a gente comprasse um aparelhinho de... Hoje a gente olha para trás e acha graça, porque é muito engraçado isso. A ideia nossa é o seguinte, se a gente comprar um aparelho, um PCR, a gente consegue fazer a análise aqui. Por que isso aconteceu? Porque os nossos colegas lá de Diamantina, num laboratório lá, escola de análises clínicas, eles já tinham começado, eles tinham uma estrutura montada lá em Diamantina e já tinham conseguido uma oportunidade de fazer um credenciamento na FUNED para colocar o laboratório da universidade funcionar. E a Fernanda, ao saber disso, isso aconteceu em Diamantina eles conseguiram, conversa com os colegas daqui, colega aí um fala assim, olha, a gente tem parte da estrutura pronta. Se a gente comprar mais um aparelho, a gente talvez consiga fazer a testagem Covid aqui também. Aí nós começamos, e fizemos uma reunião com vários colegas lá na Faculdade de Medicina. Primeiro nós tivemos uma reunião com o pessoal da Unimed. O pessoal da Unimed na época tinha até se prontificado a financiar esse aparelho, comprar esse aparelho, doar esse aparelho. Fizemos uma reunião com eles, depois vamos fazer uma reunião na Faculdade de Medicina. E lá conversando com os técnicos, né, os profissionais, doutores na área, professor Caio, professor João, professora Ana Cândida, tinha outros colegas, que eu não me recordo o nome agora, o Janderson, né, professor João? O Janderson, nessa reunião. E aí a gente conversa vai, conversa vem, falou, não, se a gente comprar esse aparelho, dá para adaptar uma sala que a gente tem aqui e fazer e começar a testar. Só que aí a gente é daquele tipo assim, né, que a gente acorda de manhã e olha para um lado, olha para o outro, sabe o Pink, o cérebro? O Pink, o cérebro, o Pink pergunta para o cérebro, cérebro, o que vamos fazer hoje? Pink, hoje nós vamos dominar o mundo. E essa é a nossa ideia, de não dominar o mundo, mas pelo menos dominar aqui metade de Minas Gerais já tá bom, porque Minas Gerais é o mundo, né? Então dessa conversa, nós... Pô, então vamos correr atrás dessa possibilidade de comprar esse aparelhinho para a gente começar a testar. Só que aí a conversa foi expandindo, nós fomos conversando com outros atores e eu tive a felicidade, junto com os colegas, né, de fazer contato com alguns deputados e alguns deputados falaram assim, não, a gente aporta, um falou assim, eu consigo aportar 400 mil. Fizemos uma nova reunião com a equipe, falou, nós conseguimos 400 mil. Aí sempre tem um que falou assim, mas conseguiu 400 mil? Uai, com 400 mil dá para montar já uma estrutura melhor. Uhum. Aí, daí a pouco, o pessoal falou, então vamos começar a fazer o orçamento. Aí começamos a fazer o orçamento, primeiro orçamento 300 mil, e nisso conversando com mais um deputado. O deputado falou, eu aporto mais 400 mil. E aí nós fomos para 800. Aí, opa! Aí a equipe montou um projeto maravilhoso, que é o projeto que está construído hoje. A gente iniciou uma conversa com a Prefeitura de Teófilo Otoni, porque um desses deputados é o deputado estadual, e o recurso da época daquele ano não poderia vir para a universidade. Então nós tivemos que construir um acordo de cooperação com o município de Teófilo Otoni para esse recurso passar pelo município de Teófilo Otoni. O outro deputado destinou também para a Prefeitura de Teófilo Otoni. E um terceiro deputado aqui da região também. Eu posso falar o nome do deputado, né? Um é o deputado Rogério Corrêa, que é um deputado federal do PT. O outro é o deputado estadual Jean Freire. E um deputado da região, que é o deputado Fábio Ramalho. O deputado Fábio Ramalho também aportou junto à universidade mais 500 mil. Aí a gente conseguiu atingir aí uma cifra de 1.300.000. E aí nós não montamos apenas um laboratório, nós montamos 3 laboratórios. Nós montamos um laboratório de estatística e de referenciamento, que produziu os boletins, construímos um laboratório de biologia molecular e construímos um laboratório de engenharia em materiais, onde nós produzimos face shield. Então, a conversa do nascimento da ideia foi assim, uma conversa informal, uma conversa entre amigos de pessoas idealistas, pessoas
pessoas muito inteligentes, né? Com exceção da minha pessoa, porque o resto os caras são geniais, são fantásticos, extraordinários, eu aprendo muito com eles todos os dias. E aí, de um sonho que foi se sonhando junto, e esse sonho virou essa realidade que nós estamos aí vivenciando hoje. E cabe lembrar também que fizemos uma planta de produção de álcool, né? Também foi bastante importante aí dentro das ações do comitê e foi distribuído aí para toda a cidade, Verdade. inclusive na praça, para a população. Interessante isso. Todos esses vamos dizer assim, o projeto, o que seria requerido nesses laboratórios, todos foram requisições dos próprios professores, da própria equipe da faculdade mesmo, da Universidade Federal, só de Jequitinhonha-Mucuri, certo? Sim. Ou teve algo, uma demanda que veio externa, teve que trazer algum outro professor de Diamantina ou de outra unidade, como que foi tudo requerimento dos professores daqui mesmo, né? A vontade partiu desse grupo de colegas, né? E aí, claro, o professor Leonel teve um papel muito catalisador dessas relações, porque gentileza dele. havia diversas pessoas querendo somar esforços no combate à pandemia de alguma maneira. E nosso papel como instituição pública, como funcionário público, não é diferente do que muita gente fala, né? É sempre bom lembrar disso. A gente está aqui para servir o cidadão brasileiro, né? E servir as pessoas. E seja com conhecimento, toda a confiança que a população brasileira investe em nós, né? Com nossos vencimentos, com nossa função social. Bom, então tinha um colega ali que tem um conhecimento para produção de impressão 3D, material, o outro tem um conhecimento na área de química. Soma esses esforços e esse grupo ele constitui o Comitê Técnico-Científico Multidisciplinar. E é bastante interessante porque a gente tem sempre pessoas de outras instituições que contribuem e que a gente tem que reconhecer isso, né? Nós tivemos aí a doutora Lígia Olímpio, nós tivemos também colegas de outras instituições no processo aí de credenciamento do nosso laboratório de biologia molecular, né? Os colegas de Diamantina, os colegas também dos laboratórios centrais, lá da Fundação Ezequiel Dias, né? Pessoas assim da mais alta capacidade técnica, né? E que nos deram um apoio do ponto de vista da experiência que eles já tinham e também, de certa forma, a gente pode dizer que acreditaram nesse projeto. Uhum. E, modéstia à parte, depois do feito, né, a estrutura toda foi uma estrutura extremamente complexa do ponto de vista de equipamentos, de infra. Não quisemos fazer meia boca. E quando o professor Leonel, ele traz aqui, né, o Leonel, como é meu amigo, eu tenho essa liberdade de falar, como o Leonel fala aqui, né, a gente tenta não dominar em específico, mas a gente tenta fazer o melhor e a gente persegue o melhor para servir, né, a comunidade da nossa região e também a nossa comunidade universitária, porque essa universidade é nossa, ela é de todos aqui dos Vales do Mucuri, do Vale de Jequitinhonha, né? E isso nos dá muita alegria, muita satisfação. Então, nesse arranjo todo, a gente teve atores que nos ajudaram muito, mas o propulsor sempre foi o interesse social, o compromisso, o comprometimento desses servidores, desses funcionários aí da universidade. Você falou aí, né, a respeito dos funcionários públicos, todos os professores que eu tive, todos os profissionais que eu tive contato, né, na universidade, eu percebi muito trabalho, né, muito esforço, e todos eles, na época, né, que eu entrei um pouco antes da greve de 2015,
Então, foi um período assim que todos eles estavam de mãos dadas, né, com o Sindiis, com o Andes, para literalmente manter que a faculdade sobrevivesse, né? Então, realmente, isso eu posso falar por experiência própria, que os profissionais lá, todos que eu tive contato, são de muito trabalho, de muito esforço, né? Mas, trazendo isso aí, essa questão ter uma estrutura dessa, no caso, essa estrutura, inicialmente, ela contemplou mais a questão de pesquisa e de extensão, mas ela está tendo papel na parte do ensino também, os acadêmicos, os alunos dos cursos estão tendo acesso a essa estrutura para ter alguma prática? Como que está essa parte do contato com os alunos? Vamos com os estudantes, como você me corrigiu. Vamos por partes, né? Eu acho que, voltando à questão anterior, acho que é muito importante dizer que nós tivemos muita ajuda, né? Muita ajuda. E é muito importante quando o João começa a lembrar, recordar dessas ajudas. Eu boto nessa conta o Ministério Público Estadual. Com certeza. Né? Que ajudou muito, tem ajudado muito. Com certeza. A Defensoria Pública. O Ministério Público do Trabalho, que ajudou muito, financiou o Laboratório do Álcool. A OAB, né, muito importante. O consórcio, os prefeitos. A própria Prefeitura de Teófilo Otoni. Né, e acho justo, é muito justo a gente reconhecer, reconhecer a ação que cada um teve. A Prefeitura de Teófilo Otoni, ela teve uma atuação muito importante, porque o desenho desse laboratório, que eu acho que é a origem da sua primeira pergunta, ele foi todo concebido por essa equipe de técnicos, professores e técnicos da universidade. Tudo. A planta, nós conseguimos fazer uma parceria com uma arquiteta que desenhou para a gente, mas tudo, do largura da porta, tudo obedecendo a legislação da Anvisa. Ele nasce obedecendo a tudo que há de legislação em vigilância laboratorial, em estrutura laboratorial. RDC 360, RDC 50, todas as normativas da Anvisa, da vigilância sanitária. Então, tudo foi pensado por essa equipe. A porta, a largura, o piso, a disposição dos equipamentos, o tamanho dos equipamentos, tudo. Aquele laboratório de biologia molecular, ele é um laboratório único, porque nós tínhamos uma sala de aula, onde os meninos tinham aula. Você conhece as salas de aula da universidade como são? Ele funciona em qual prédio? Funciona no prédio da FAMUC. Você deve ter assistido. É o primeiro. Onde era? Aquele amarelinho. O primeiro. É o primeiro ali. Certo. E o padrão de salas é o mesmo. Então, o que acontece? Nós tínhamos uma sala de 75 metros quadrados. Nós colocamos dentro dessa sala 75 metros quadrados uma caixa toda montada com um legozinho, com tudo ali dentro. E tudo foi pensado. Então, a nossa UTA, a unidade de tratamento de ar, ela é exclusiva para nós. Ela foi quase artesanalmente fabricada, exclusiva para aquele ambiente, para aquele espaço que a gente tem. Então, isso é muito mérito. A mesma coisa com o laboratório de estatística, a mesma coisa com o georreferenciamento, a mesma coisa com o laboratório de engenharia e materiais, um trabalho extraordinário. A mesma coisa com o laboratório do álcool. Hoje nós temos uma estrutura ali na universidade que nós temos condições de armazenar e embalar álcool 70 para distribuir para a população. Então, tudo foi pensado exatamente por essa capacidade técnica e de alto nível que esses profissionais da universidade têm e que muitas vezes a sociedade não sabe, não reconhece. Às vezes vê o sujeito passar na rua, esse é professor da universidade. Pô, o cara, uma figura extraordinária, uma pessoa fantástica, né? Enfim, às vezes ainda um desconhecimento muito grande da população sobre essa estrutura. Então, essa é uma característica desse laboratório, dessa estrutura que foi montada, essa individualidade, essa característica deles. E com relação à segunda questão que você coloca, que eu até me perdi agora. Eu estava falando do acesso dos acesso aos estudantes, né? Bom, então vamos por partes, né? Bom, primeiro, todos esses laboratórios que nós narramos, todos eles têm uma característica. A pesquisa, a extensão, o ensino e a prestação de serviço.
Esses três pilares, esses 4 pilares. Esse quarto pilar, então ele é à parte, não faria parte da questão da extensão, não. Ele é uma modalidade de extensão. De extensão, certo. Certo? Ele é uma modalidade de extensão mais específica, né? É regulamentado pela nossa universidade. Qual que é a ideia da prestação de serviço? É colocar essa infraestrutura pública integrada com a rede pública e também a rede privada para melhorar a infraestrutura instalada da região. Essa é a ideia. Nós temos um curso de medicina aqui, que é o Flotone, que as pessoas não sabem, ainda é uma coisa que a gente ainda está massificando, mas ele tem um projeto político-pedagógico extraordinário. É um dos projetos político-pedagógicos mais modernos em termos de ensino público. Com certeza. Porque ele privilegia o médico formado não só dentro do consultório, não só para poder ganhar dinheiro, que toda profissão merece ganhar dinheiro, não é diferente com todos os médicos, não tem problema nenhum ganhar dinheiro, a questão é como você ganha dinheiro. Ganhar dinheiro não é problema. Mas ele tem um caráter humanizador em que o estudante, a todo momento, ele está tendo contato com a comunidade. Ele tem contato com o PSF, ele tem contato com o laboratório, ele tem contato com como que a sociedade funciona. Esse é o princípio, né, da saúde coletiva, da medicina de família. Então, esses laboratórios nascem com essa característica de envolver a comunidade acadêmica. Só tem uma pequena diferença no laboratório de biologia molecular. O laboratório de biologia molecular é extremamente rígido. E a gente não pode pegar um estudante e colocar assim lá dentro para fazer um estágio. Quer dizer, pode, mas tem todo um pré-requisito para isso, há todo um processo de treinamento para isso, né? Então, ele não necessariamente vai estar ali na bancada manipulando um equipamento, mas ele vai estar envolvido com todas as ações. Por exemplo, agora nós temos a proposta de criar um programa de formação para poder específico para a questão laboratorial. E o papel do estudante é fundamental. Não é, João? Com certeza, com certeza. Nós temos aí, claro, algumas ações que são prioritárias, principalmente pelo momento que estamos vivendo, né? Esses laboratórios todos surgem no contexto da pandemia. E é importante lembrar que durante a pandemia a maior parte das atividades foram em caráter remoto. Então a gente ainda não teve a oportunidade de fazer a inserção dos estudantes nessas estruturas, né? Por exemplo, o laboratório de geoprocessamento estatístico, né? Tem um equipamento lá de última geração, alta capacidade de processamento computacional, coisa assim, para gamer nenhum botar defeito, né? São computadores extremamente rápidos, né? Condizentes com a necessidade de você ter, por exemplo, um monitoramento em tempo real. Você tem que ter coisa boa. Trabalhar com coisa boa te dá muito mais horizonte para progredir. E um dado diferenciado, né? Que não é em qualquer lugar que você vai encontrar um dado dessa precisão, desse volume, né? De uma macro-região, que é o dia que a gente vive, e de uma precisão, que em tempo real é o que há de mais preciso, né? Com certeza. E, assim, a gente tem a necessidade de ter conexões boas e uma estrutura que consiga atender. Uma estrutura completa, né? Então, a gente ainda não teve essa vivência porque as atividades de aula ainda não retornaram em sua plenitude, né? E quando retornarem, a gente tem as restrições que são cabíveis, que foram colocadas aqui. Por exemplo, dependendo do micro-organismo que a gente está manipulando, o aluno da graduação não pode estar ali, por causa da biossegurança. Mas o ensino de pós-graduação, ele é extremamente bem-vindo. Então, a gente está pensando em formar não só bons médicos, mas também excelentes laboratoristas, pessoal da vigilância em saúde, de forma que essas pessoas da região tenham, em médio e longo prazo, altíssima capacidade técnica e resolutividade dos problemas locais. Então, o camarada que
vai lá, dentro da sua atividade, está fazendo um mestrado, um doutorado, que seja, ele pode entrar lá para dentro, pode tocar um experimento lá, vai aprender com a equipe que está lá hoje, ele vai ter oportunidade, isso para a região é importantíssimo. A gente sabe a demanda reprimida que tem aqui de formação. Então ele vai ser treinado lá dentro, vai aprender e vai multiplicar. Porque esse é o papel da universidade. Então o ensino, ele vai se dar nas possibilidades da graduação e da pós-graduação. Associado com o quê? Mais do que nunca, com a pesquisa aplicada. Por quê? Pesquisa básica que a gente fala, aquela pesquisa fundamental, é extremamente importante. Só que nós temos necessidades urgentes na região, que precisam de respostas rápidas. Um exemplo, a Covid-19 chegou, teve um grande problema, um grande espalhamento na região. Então a gente precisava de desenvolver respostas rápidas, fazer um trabalho aplicado, prestação de serviço, a pesquisa consociada com a extensão. Então, nós precisamos ter esse olhar, formar gente boa, para que daqui a algumas décadas, se Deus quiser, a gente tenha superado aí grandes problemas que nós temos aqui. É hanseníase, é tuberculose, é xistose, é a vigilância da febre amarela, que a gente já passou por problemas aqui, é dengue. Então, literalmente tudo isso passa pela nossa estrutura ali de formação dentro desse laboratório e dos outros também, com certeza. E fazendo um gancho nisso, além desse público interno da universidade que nós vamos trabalhar, nós teremos a oportunidade de criar programas de capacitação de quem já está lá na ponta da rede. Trazer o agente comunitário de saúde, trazer o profissional de vigilância ambiental, trazer o enfermeiro, trazer o médico e fazer capacitações permanentes e contínuas. Porque a ciência, o conhecimento científico, nesse mundo digital, ele se multiplica numa velocidade incrível. Então, qualquer profissional... viraliza, né? Literalmente viraliza. E veja bem, se você pega os protocolos iniciais da pandemia e pega os protocolos hoje, quantas coisas não avançaram? Quantas coisas não mudaram? Né? Então, é preciso pensar também que esse pessoal precisa ter um processo de formação permanente. Isso é fundamental. Se nós quisermos melhorarmos a saúde pública da região, nós temos que trabalhar lá no Mucuri Profundo, lá no Jequitinhonha Profundo. Levar essas ferramentas até a ponta, né? Aproximar essas ferramentas dessas pessoas, desses profissionais, para melhorar a qualidade do serviço como um todo. Então, assim, ele é um instrumento de difusão de conhecimento, de formação e de aperfeiçoamento, que aproxima essas tecnologias, que são tecnologias muitas vezes reservadas às grandes capitais, os países ditos desenvolvidos, quer dizer, e o Brasil, e nós temos condição aqui, numa das regiões mais empobrecidas do estado de Minas Gerais do Brasil, de trazer tecnologias de ponta que não perdem nada para nenhum grande centro hospitalar ou grandes estruturas hospitalares das capitais desse país. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito importante. O laboratório hoje, a estrutura que ele tem, essa infraestrutura, pode comparar a laboratórios de quais locais, por exemplo? O João tem uma experiência interessante com isso. Fala aí, João. Uma não, tenho várias, né? Sempre a gente tem oportunidade de receber colegas de outras instituições, seja para participar de banca de concurso, para visitas técnicas. É porque o homem dá aula de doutorado e mestrado, né? É diferente. Sem essas questões, a parte dessas questões, na verdade, a gente recebe, né, algumas pessoas, e tive uma oportunidade de receber aqui pessoal de formação na USP, né? Ficaram encantados com a estrutura, falaram que a estrutura é uma estrutura realmente diferenciada. Tivemos aí também a visita do doutor Marcelo Pascoal, da Fiocruz de Belo Horizonte,
Então, poxa, Fiocruz, você pensa hoje, é a ponta do Referência, né? conhecimento em saúde no mundo, né? Nós não estamos falando simplesmente em Brasil. Brasil, com certeza, mas no Hemisfério Sul é a instituição de saúde mais importante que nós temos no mundo, né? E o doutor Marcelo Pascoal, que está também fazendo colaborações conosco aí, gostou demais da estrutura e quer trabalhar com a gente. Nós tivemos aí um casal de amigos meus, né? Inclusive, deixo aqui o registro do meu abraço ao João Gabriel e à Amanda. Os dois trabalham na Universidade Federal de Rondonópolis, no curso de medicina lá, e eles tiveram a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche no Instituto Erasmus Medical Center, na cidade de Roterdã, nos Países Baixos. E, assim, uma das estruturas mais avançadas do mundo. E quando eu abri a porta do laboratório para apresentar, que eles são da área, né, trabalham aí com hanseníase, com leishmaniose e tudo, e com biologia molecular, quando eu levei eles dentro do laboratório, o João virou para mim e falou assim, JV, que é como ele me chama, JV, saí do Mucuri e entrei na Europa. E isso para a gente é muito gratificante, porque nós não podemos, Guilherme, pensar que porque a região ela esteve muito à margem dos processos de decisão aí ao longo da história, a gente tem que contentar com migalhas. Jamais, jamais. Essa região tem um povo trabalhador, um povo bom de mexer, pessoal extremamente engajado, lutador. E o mérito dessa população, ele tem que ser reconhecido. E por isso que a universidade aqui tem que oferecer o melhor serviço para essa população. E tem que dar estrutura também para a mão de obra qualificada trabalhar. Não adianta a pessoa chegar aqui para ser professor, ter um doutorado em nanotecnologia, em mecânica quântica, em biologia molecular, o que for, se a pessoa não recebe as condições mínimas de trabalho. Sociologia comparada em políticas sociais. Sociologia comparada em políticas sociais, não adianta. É a mesma coisa de pedir o marceneiro para trabalhar sem uma serra, sem um martelo, para fazer na unha. Não dá, né? Não dá. A idade da pedra lascada ficou lá para trás. Então tem que ter ferramenta. E é muito gratificante hoje a gente ver a equipe de trabalho motivada, feliz, extremamente satisfeita de estar cumprindo um papel social importante da universidade e aplicando todos os conhecimentos que eles dedicaram aí 12, 15 anos da vida, né? Entre graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então você traz gente boa e você vai podar o talento dela? Não. A gente não pode enterrar talento, a gente tem que desenvolver o talento. E para desenvolver talento, a gente precisa da condição de trabalho. E, apesar dessa catástrofe em nível de saúde pública que a gente enfrentou, pelo menos a gente conseguiu aqui aglutinar pessoas comprometidas para dar uma resposta e, assim, fazer valer tudo que a sociedade investiu e merece receber em retribuição. Então, assim, essa estrutura nossa nos enche de orgulho porque é uma estrutura de ponta. Nós estamos trabalhando com materiais de excelente qualidade, equipamentos de excelente qualidade, e aí também vale mencionar, né, o esforço de todos os servidores que se empenharam aí, desde o reitor até os assistentes administrativos e servidores que fizeram todo o processo de licitação que coube à universidade de forma magistral. E hoje o pessoal, né, os artistas nossos lá do laboratório, tem um palco muito bem estruturado, né? E assim, a gente só precisa em alguns momentos daquelas pessoas acreditarem e pagar o ingresso para ver a peça funcionar, né? Nesse ponto aí, realmente é uma das questões que ainda pendem. Mas, em termos de estrutura, sim, nós estamos muito orgulhosos de ter aqui hoje cravado em Teófilo Otoni e, se Deus quiser, a tendência é só decolar e voar mais alto
para a gente atender a população aqui. Eu acho que tem um outro componente brilhante colocado pelo João, mas eu acho que tem um outro componente muito importante também, que todo esse processo de movimentação tem criado. É uma aproximação da universidade com a sociedade. Com certeza. Eu acho que isso também, todo o esforço para a manutenção, para a estruturação desse laboratório, ele aproximou mais o poder público da universidade e aproximou a universidade também da sociedade. Aproximou a iniciativa privada para enxergar, aproximou o cidadão que mora na zona rural, que mora no bairro, o cidadão do mais humilde, as pessoas mais melhores condições sociais, de entender a importância da universidade, de entender que essa universidade é patrimônio público e patrimônio deles. Com certeza. Por exemplo, das pessoas entenderem que isso aqui, que nós estamos fazendo, é preciso que a sociedade abrace a instituição. E essa experiência com esse laboratório, essa experiência do CTCM, ela tem facilitado, tem contribuído, um grãozinho de areia dentro desse oceano que é a nossa sociedade, para criar mais identidade, para as pessoas valorizarem mais, as pessoas entenderem mais. Um momento delicado, né? Ainda mais nesse momento delicado, quer dizer, e é nada mais, nada menos que a universidade cumprir o seu papel. Eu gosto sempre de frisar isso. As pessoas acham, eu sempre falo isso, já está ficando até chato, mas as pessoas têm uma visão da universidade como uma escola só. A escola da sala de aula e do recreio. Só para dar formação para profissionais, né? E não é isso. A universidade não é isso. Função social dela então, é assim, maior. quando a universidade, num momento terrível, começa a pandemia, que a universidade chega e, tá precisando de álcool? Tá aqui. Tá, vamos fazer exame? Vamos fazer, tá aqui. Tá precisando de máscara? Vamos trabalhar, vamos conseguir, tá aqui. Isso também mostra para a sociedade uma visão um pouco diferente da universidade. Até eu me lembro que até alguns anos atrás, até um pouco tempo atrás, a imagem que a sociedade tinha de Teoflotone era uma imagem muito negativa, muito ruim. Eu não gosto nem de expressar aqui. Eu acho que isso tem mudado um pouco. Eu acho que isso também é um ganho importante dessas articulações. Certo. Agora, só antes da gente entrar aí, como eu tinha falado com vocês antes da gente começar a gravação, vocês que estão tendo, principalmente o Dr. João Vitor, está tendo mais contato assim, com a questão do Covid em si, né? Sua visão aí, né, de quem está trabalhando com as amostras, está recebendo um pouco os dados, não precisa trazer os dados, né, que a gente sabe que atualiza toda hora. Inclusive um negócio até interessante que hoje eu li que aumentou o custo dos testes nas farmácias exorbitadamente, tanto que o governo federal teve que notificar algumas aí para, se não me engano, 14 redes de farmácia. Mas, né, atentando aqui a minha pergunta, como que você enxerga aí esse momento do Covid atual, principalmente, né, a realidade da nossa região aí, essa questão da vacinação, dessa nova variante, como é que tem sido sua visão com esse contato aí? Bom, Guilherme, essa pergunta é muito pertinente, porque uma coisa que a gente precisa entender é que a natureza ela é dinâmica. Então, você tem um vírus que tem uma cepa ali, né, uma variante que a gente fala. A gente geralmente fala de variante de interesse e variante de preocupação. A Organização Mundial de Saúde trabalha mais ou menos dessa forma. E aí, a natureza ela é dinâmica. E vírus é um negocinho quase que insignificante, algumas pessoas nem consideram como um ser vivo, né? A questão da significante, RNA, mas faz um estrago, né? Mas faz um estrago. Então, o que sucede? Os vírus, pelo menos esse coronavírus, nós estamos vendo que ele muda muito e muda rápido. E alterações bem localizadas, né? Eu estava vendo essa questão das variantes, né? Igual a Delta, o estrago que ela fez no Nordeste, aqui no Sul, Sudeste, já foi completamente diferente a questão da Delta. Já a Omicron
já foi outro número, outro dado, outra alastre, né? E são variantes e momentos diferentes, né? A gente vê a variante que aparece lá no exame laboratorial, né? Quando a gente tem uma estrutura de sequenciamento que a gente quer fazer, é bom deixar registrado, a gente precisa fazer essa vigilância, que a gente fala vigilância genômica, certo? Por quê? As variantes aparecem aí, entre aspas, aleatoriamente. Só que uma tem sucesso em infectar mais, outra tem sucesso em causar casos mais graves, né? Sucesso aqui que eu digo é para o vírus, para nós é péssimo, né? Então, ao longo do tempo, a gente tem visto o surgimento dessas variantes. Esta última variante que tem causado preocupação, que é a Ômicron, qual que é a principal característica dela que a gente tem observado? Embora os dados ainda estão bem recentes. É uma alta transmissibilidade, inclusive entre pessoas que tomaram 2 doses de vacina, menor entre pessoas que tomaram terceira dose, né, o reforço. Enfim, qual que é hoje a grande questão em relação a essa variante? Ela está gerando altos índices de absenteísmo. Muitos profissionais de saúde estão se infectando e tendo que faltar no serviço. Então, começa a faltar mão de obra para atender aquelas pessoas que ficam mais graves, precisam de uma internação, ou mesmo atendimento ali mais básico, digamos assim, né? Então, essa tem sido uma das questões envolvendo a variante Ômicron. E nós estamos num momento também que boa parte da população tomou vacina. Então, o cenário é diferente de um ano atrás. Teoflotone hoje soltou um dado que em torno de 90% da população de Teoflotone está com 2 doses. Nossa, hoje soltou essa informação no boletim, numa entrevista que eu vi do técnico responsável da prefeitura. Sim. E engraçado a gente viver um momento onde tem assim, né, negacionistas questionando a eficácia da vacina, questionando a metodologia científica de se fazer algo que é utilizado pela sociedade. Essa galera deve estar desenvolvendo um novo método científico, né? Eles estão subvertendo. Porque se tem uma coisa que me dói na alma é quando eu escuto assim, os estudos científicos foram mal feitos, não deu tempo de fazer. Nossa. Quem faz uma afirmação dessa não teve a menor noção de história da ciência e de metodologia científica. Você está questionando o profissional, né? A universidade, os órgãos regulamentadores da profissão. Se as pessoas souberem o que é um rito de desenvolvimento de uma pesquisa científica, né? Evidentemente que... Mas quem faz ciência séria, pesquisa séria nesse país... Você tem todo um processo de checagem, contra-checagem, revisão dos pares, né? Quando você coloca uma tese sobre a mesa, você tem que estar preparado para que ela seja sabatinada, questionada, revirada, revisada. É uma metodologia, né? Então, ou seja, né? É uma coisa, sabe, não é assim, porque essa pesquisa não deu... Pode acontecer, mas numa pesquisa séria... Não é assim, porque picareta, perdão da expressão, mas está em todo lugar. Isso é verdade. Eu acho que uma característica interessante também, esses dias eu estava conversando com... Nós temos alguns colegas aqui, um deles é doutor em estatística de pandemias, doutor Fábio Souza, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que faz os cálculos para nós de projeção e tal. E nesse diálogo que nós tivemos com ele virou para mim e falou o seguinte, falou assim, Leonel, a pandemia ela está passando por um processo de mudança, saindo do conceito de pandemia para o conceito de endemia. O que é isso? Do ponto de vista do vírus, o vírus ele está se adaptando ou readaptando ao corpo humano. Né? Esse é resultado das adaptações, das vacinações, a evolução e tentativa das evoluções, das variantes e tudo mais. Então, e as vacinas, elas contribuem para isso.
Você vê as estatísticas hoje. Quem é que está morrendo nessa Não tomou ômicron? vacina. É quem não tomou vacina. Hoje em dia teve até um senhor que morreu nos Estados Unidos. Foi hoje? Né? Foi hoje, né? Hoje Faleceu. morreu um senhor nos Estados Unidos. Que dia que é hoje mesmo? 24 de janeiro. 25 de janeiro. O sujeito Faleceu que aí, um faleceu, cara que fez um escarcéu aí, criou uma confusão danada. foi que Deus o diagnosticado, tenha, foi bom diagnosticado no dia 16 com Covid. E faleceu 8 dias depois. Então, quer dizer, isso tem sido uma situação recorrente. Isso é um aspecto, quer dizer, o aspecto de toda a característica da biologia, né? E outra característica é que a sociedade, quando entra para um processo endêmico, significa que a nossa sociedade começa a se adaptar a essa nova realidade também. Isso aqui, ó, máscara, isso aqui veio para ficar. Veio para ficar. Distanciamento e uma série de comportamentos sociais que nós temos, pelo menos enquanto não tiver consolidado, né, todo o processo de vacinação, não só no Brasil, mas no mundo. Não adianta nós brasileiros termos 3 doses, os americanos 4 doses, os israelenses bobear 5 doses, né? E lá na África, E lá na África pegando. você tem menos de 10% da população, um contingente de não sei quantos bilhões de pessoas, milhões de pessoas. Quer dizer, de onde? O que vai acontecer? Então, quando isso estiver dominado do ponto de vista global, só vai existir fim da pandemia quando ela for controlada numa perspectiva global, né? Então, ou seja, a nossa sociedade também tem que se habituar com isso. O nosso comportamento, as nossas relações sociais, a nossa maneira de comportar, entender o ciclo da doença. Veja bem, estava todo mundo tranquilão em outubro. Achando que a pandemia estava acabando. Sossegado, de boa, né? Sujeito aí, ó, treinando jiu-jitsu, uma maravilha, cafungando no outro. E aquele... Nada contra, viu, companheirada? Eu também sou jiu-jiteiro, não tem problema nenhum com relação a isso, pelo contrário. Né? Pelo contrário, dá uma pegada de escosta no caboclo ali. Opa, vamos editar esse negócio aí, vamos cortar, porque eu sei que vai ter gozação. Essa eu vou mandar lá no grupo da academia. Manda lá. Vai ser exclusivo para academia. Não, um batalhãozinho não é ruim, não. Mas, enfim, nós temos que nos adaptar também a isso. Entender o ciclo da doença. Entender como funcionar. Resultado, ó, todo mundo vacinado, chega agora em dezembro, você tem essa explosão dos casos. Né? Muita gente achando que estava tudo tranquilo. Então, assim, o pessoal fugiu um pouco das aulas de biologia do ensino fundamental e médio, né? E aí, às vezes, fica reproduzindo visões um tanto equivocadas por aí. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma readaptação, uma reconstrução do convívio social e da governança de políticas públicas, da governança social, tanto na esfera da família, quanto na esfera fora de casa, no espaço público, como a construção de políticas públicas, de estruturação de políticas públicas, porque essa não é a última pandemia, pessoal. Vai vir outras pandemias, que Deus abençoe que não, ou que não apareça algo pior, mas nesse... Que a gente esteja mais preparado. Que a gente esteja mais preparado, né, em termos de infraestrutura, em termos de conhecimento, em termos de proatividade, de cooperação, de solidariedade. Eu acho que são esses legados que nessa tragédia a gente pode zerar. Mas, ou seja, vai mudar e mudou o comportamento da sociedade. E a sociedade precisa entender isso. Não vai voltar ao que era antes. Não vai. A nossa moda de trabalho mudou, a nossa moda de vida mudou, o nosso comportamento social mudou. E essas mudanças, elas são permanentes. Elas não são algo assim que eu vou lá e dou um reset e volto o que era. Não, a vida social não é assim. Mesmo porque está vindo uma geração aí de pessoas que nasceram, que experienciaram aí, até o momento, cerca de 2 anos, nesse contexto. Então, a gente tem que pensar nas crianças que estão tendo aí uma inserção educacional dessa forma, sem os processos de socialização ali que são necessários, né? Convivência mesmo com outras crianças. Inclusive,
a famosa vitamina S que o pessoal sempre fala, né? Vitamina Porque é C. interessante que a criança, quando começa a ir para a escolinha, começa a aparecer doença toda hora. Então, essas crianças não estão sendo desafiadas, e aí é um termo que usa muito dentro da imunologia, não estão sendo desafiadas com novos micro-organismos, né? Estão na bolha. Estão na bolha, está na Na redoma. bolha, com a Tá na bolha, né, redoma. biológica. Então, são coisas que a gente só vai conseguir avaliar daqui a alguns anos. E realmente... Fora os outros impactos, né, que a gente está vendo, principalmente Total. na parte social, educacional, que a gente está vendo que, assim, realmente não dá para mensurar o impacto disso a longo prazo, né? Até o namoro vai mudar, rapaz. É. Como é que você vai para uma balada hoje? Lamber corrimão, Não. como diz a turma aí Como é que do, você vai do falar? Twitter. Depois de 2 Instagram. anos, eu vou confessar uma coisa pessoal que aconteceu comigo nesse final de ano. Estava aqui trabalhando igual um louco, eu, João, Evangelho, Ana, o pessoal todo. Chegou no final do ano, Natal, a correria toda, chegou em dezembro, final 30 de dezembro, eu falei, pô, não aguento, eu tenho que sair. Pelo menos um pulinho na praia, Pelo né? menos um Alguma pulinho coisa na assim. praia para lá ver, conferir se o mar ainda continua salgado, né? Peguei minha bicicletinha, joguei dentro do golzinho em 99 e parti pra Golzinho praia. Verde é famoso. Mineiro é fogo, né? Não pode ter uma Lógico, um oportunidade que garrafinho vai lá de pinga do lado, salgar, né? porque a cerveja tá muito cara, né? Ela Tem é que tomar lanchonetinha pinga. e tal. Rapaz, Ei, falar como depois bom você me lembra mineiro. que eu tô um negócio bom pra você. E como bom mineiro, opa, aqui, ó. Como bom mineiro, a gente tem que carregar sempre uma pinguinha. E engraçado que tava na praia, um ambiente muito gostoso, e tava tendo uma baladinha, e um som maravilhoso, assim, espetáculo. Pra onde você foi? Eu fui pra... Pô... Não falar, não dá nada, não. Eu fui ali pra Cumuru, né, e tal, Cumuru Chatiba, Caraíba, Ótimo lugar, por sinal, ótimo Não, é um lugar. lugar muito bacana, eu gosto. Eu não consegui entrar na balada, e era um lugar aberto na praia. Eu não consegui. Quando eu vi, eu tava igual um jacuzão, lá do Catuné, encostado debaixo de uma árvore num canto, assim, com aquele... Era uma coisa muito natural, e não foi uma coisa forçada, aquele né? receio. Aquele medo de... Então, quer dizer, isso começa a incorporar no nosso cotidiano. As pessoas que acham que não, eu acho que elas precisam rever um pouquinho os seus conceitos, porque isso impacta, agora imagina nas crianças. Nossa. Com certeza. É Mas falando- interessante, né? Que até assistindo, às vezes, filme, série, dá certa agonia de ver as pessoas sem máscara, né? Sim, sim. Exatamente. São as normalizações de comportamento aí no nosso dia a dia, né? Na verdade, assim, é um comportamento normalizado, normatizado, mas não muito seguido, né? Inclusive, E é os interessante, problemas que nós estamos vendo é esse. é interessante que existem até algumas produções que já incorporaram essa atualidade, né? De ter todo o protocolo, de estar ali mostrando até um pouco esse momento que a gente está vivendo, né? Além das ficções aí que surgiram a respeito de vírus, de contaminações e tudo mais. Ainda bem que a gente não virou zumbi, né? E uma das coisas que vai ser... Nem jacaré. E uma das Nem coisas que jacaré. vai ser incorporada... E uma das coisas que vai ser incorporada no nosso cotidiano é a questão da testagem. Como é que você faz para identificar? Como é que você faz para separar? Como é que você faz para monitorar? Fazendo teste. Teste PCR, teste rápido, teste de antígeno, né? O teste rápido, como chama. Quer dizer, isso vai ter, por exemplo, na Alemanha hoje, na Holanda, o governo holandês distribuiu para as universidades kits de autotestagem. Então, o sujeito para ir para a universidade, ele suave lá e tudo? recebe, esse que ele estava para provar aqui, que é o individual, de teste pessoal, sei lá como é que é o termo que dá para isso, esqueci agora. Autoteste. Autoteste. Então, o sujeito recebe e antes dele ir para a universidade, ele faz outro teste. Deu positivo, ele notifica quieto, a universidade né? e fica quieto. Quer dizer, nós vamos ter que chegar aqui no Brasil, se bem que a Anvisa aprovou, não aprovou outro teste, criou todo um conjunto, a questão do registro, a questão das farmácias, né? Que era o que você estava falando até agora há pouco. Mas nós vamos ter que incorporar isso na nossa rotina. E para isso nós temos que ter estrutura. Que é o caso do laboratório. Que é o caso do laboratório. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui, nós não estamos inventando nada. Nós estamos simplesmente cumprindo e seguindo o que se faz de mais atual, de mais moderno, de mais relevante no mundo.
Com certeza. É isso que, modéstia à parte, é isso que nós estamos tentando fazer. E o laboratório hoje, né? E a gente entra finalmente no que é o motivo dessa conversa. O laboratório, o funcionamento dele hoje, o financiamento da manutenção desse laboratório hoje. Como é que está a situação? Essa situação do funcionamento, do futuro desse laboratório, desse financiamento, como que está essa situação? Então, Guilherme, vamos pensar que a gente tem uma Ferrari na mão. E Ferrari é um carro potente, é um carro bom, é um carro confortável. Não é barato. Não é barato e a gente precisa o quê? Pôr gasolina. Numa cilindrada dessa aí, gasta bastante gasolina. Gasolina para nosso laboratório é o quê? É insumo. Laboratório de análise, de forma geral, principalmente biologia molecular, a gente trabalha muito com materiais plásticos, tubinhos desse tamanho, né? A gente trabalha ali em níveis de microgotas. E são aquelas pipetas tecnológicas exatamente, exatamente. É pegar quantidades mínimas. Quanto? Né? Microlitros, né? Mesma coisa de você pegar 200, quanto que é a quantidade da gotinha lá, da pipetagem? A gente pensa aqui, né? 1 ml é mais ou menos o quê? 20 gotas, né? Nós estamos falando de 20 gotas dividido por 1.000. Né? Uma quantidade dessa dividido por 1.000. Então, são quantidades muito pequenas. E todo esse material é um material muito especializado e tem um custo. Né? Tem um custo, a gente espera que barateie futuramente com esses essa insumos necessidade. São nacionais? São produzidos no Brasil? Poucos. A maior parte é importada. Né? Outra coisa que dificulta. Né? Dificulta, né? Nós estamos aí com problemas cambiais também importantes, né? O dólar tá valendo muito e tal. O real está valendo pouco. O real está valendo pouco, Não, tudo bem. Vamos ser realistas. Mas são materiais assim, altamente especializados, específicos, né? E não só os plásticos, como também os reagentes. Né? Nós estamos falando de biotecnologia, nós estamos falando de ponta em termos diagnósticos. E a tendência, isso aí é invariável, a tendência é que os testes de biologia molecular fiquem cada vez mais frequentes na rotina do serviço de saúde. Essa é a tendência. A gente tem que acordar para essa realidade. E aí nós chegamos numa situação em que, né, parte dos insumos hoje que a gente tem trabalhado e trabalhou até a última semana, né, infelizmente aí nós tivemos de dar uma pausa pela falta desses insumos, a maior parte foi a Secretaria de Estado da Saúde que nos forneceu. E para a continuidade dessas ações tão importantes, né, em 4 meses aqui nós fizemos quase 3.500 3.402. 3.402 testes, né, para a população, rede pública. Né? Nós estamos falando aqui, se a pessoa é rica, se é pobre, se foi atendido lá, o exame está feito na mais alta qualidade, né, o mais alto padrão de qualidade técnica. E eu imagino que até num tempo mais rápido, né, do que se for para levar para Belo Horizonte ou para outro. Com certeza. Qual seria o laboratório mais próximo aqui que atenderia essa demanda? Aqui a referência, se não fosse o nosso laboratório, seria a FUNED, que está a 450 quilômetros daqui. Seria pelo menos o quê? Uns 2 dias para ir e voltar essas amostras? Não, na verdade, tinham dias programados, né, à época. Porque não é uma demanda exclusiva da região, Exato. Né? E o carro saía daqui. O benefício de ter um laboratório aqui, que é meio que exclusivo para a região, né? Assim, imagina, o material é coletado lá em Poté, ele vem para Teoflotone. Teoflotone sai 2 carros por semana para Belo Horizonte. E aí você conta... Se não bater a data, já era. Se o sujeito, vamos supor, sai um carro na terça-feira, o sujeito faz a coleta na terça-feira à tarde, essa amostra só vai sair daqui de Teoflotone na quinta-feira de manhã,
vai passar aí 10, 12 horas na estrada, porque a estrada está interrompida, né? A Agora a 381 estrada está tá interrompida, toda... agora dá um 381 tá absurdo. toda E destruída em mesmo alguns se ela trechos. não estivesse operando, 8 horinhas daqui a Belo Horizonte, chega em Belo Horizonte, concentra com todas as amostras, né, que a Funeli Do recebe estado, no né, LACEN do fornece. Estado, aí tem uma fila, e esse prazo de resposta chegou um prazo menor, salvo engano, de 3, 4 dias na Funeli, Nossa. e chegou a um prazo máximo de até 10 dias. No início da 15 pandemia, dias. chegou a bater 15 dias. Agora, com essa dificuldade de transporte, problema da estrada e com esse aumento absurdo de casos, esse prazo vai dilatar de novo. Bem que a estrutura do LACEN, Belo Horizonte, é uma estrutura também super bacana. Lá eles têm um robô fantástico que você coloca aqui, o resultado já sai lá. Mas, assim, o estado de Minas Gerais é muito grande, são 800 e tantos municípios, né? Tudo bem que você tem só um laboratório, os laboratórios da Universidade Federal de Viçosa, é parecido com esse nosso aqui, chegou a fazer até dezembro, segundo informações do coordenador do laboratório, 60 mil testes. Nossa. Né? 30 mil testes na Juiz de Fora, 15 mil testes em Diamantina. Nós aqui, em 4 meses de funcionamento, fizemos 3.500 testes, 3.400 testes. Só em 18 dias do mês de janeiro, nós realizamos 1.000 testes. Nossa. Então Para foi vocês bem... verem Tanto que a demanda tanto que a aumentou. demanda aumentou. Então, assim, o prazo vai demorar, a demora do resultado vai chegar, ainda mais no momento, porque, olha bem, nós estamos vivendo o problema da florona, né, que chama a confluência simultânea de influenza e Covid. Então, quando surgir, e os sintomas são muito parecidos. Então, o que vai fazer a pessoa saber se ela está com influenza ou se ela está com Covid? O teste. E nós aqui poderíamos já estar fazendo, inclusive, o teste de influenza. Nós poderíamos estar fazendo o teste de influenza, poderíamos estar fazendo o teste de Covid. E por que nós paramos esse laboratório? As atividades pararam no dia 21, sexta-feira passada. Porque faltou insumo. Faltou insumo enviado por parte do Estado, que entrou nessa confusão de carência até a rede privada. Aqui em Teoflotone, até a rede privada está com dificuldade de fazer teste, né? Tanto os laboratórios privados aqui que mandam para fora, quanto os hospitais privados e cooperativos. E parou por quê? Parou porque nós não conseguimos receber esses insumos por parte do Estado, mas também tivemos dificuldades de construir um diálogo para que todos os atores da região compreendessem a importância disso e nos preparássemos antecipadamente. Então, o resultado, como é público essa informação, está sendo divulgada na mídia local, na mídia regional, nós tivemos muitas dificuldades para firmar alguns convênios. Os convênios estão sendo feitos agora. A manter esse Se nós tivéssemos, nós estamos tentando negociar convênios desde fevereiro do ano passado. Passamos o ano inteiro, depois a pandemia deu uma declinada, né, naqueles meses de estabilidade, o pessoal meio que relaxou, né, a burocracia não avançou, e aí os recursos não chegaram, nós não conseguimos comprar insumos antecipadamente, não conseguimos aumentar a nossa equipe trabalha, teve dia dos nossos profissionais saindo do laboratório 10 horas da noite, processar 130 amostras manual. Assim que a gente conseguir firmar essas parcerias, nós vamos automatizar o laboratório todo. Então, nós vamos aumentar a nossa capacidade de produção e a agilidade maior no resultado, porque vai ser tudo automatizado. Mas, infelizmente, nós não conseguimos viabilizar isso. Nós temos 2 recursos em mente. Nós temos um recurso do governo do Estado, por meio da deliberação CIB-SUS, de 21 de outubro de 2021, que liberou 52 milhões de reais para um conjunto de laboratórios, centros colaboradores das universidades federais. Nomeadamente são o FMG, Juiz de Fora, Viçosa, Lavras e Unimontes. E nós aqui e o FJM lá em Diamantina. Só que esses 2 milhões, eles têm um rito burocrático
aqui no nosso caso, são 2.430.000 para podermos testar Covid e testar outras 11 doenças. Só que o recurso não chegou a tempo para enfrentar essa pandemia de janeiro e fevereiro. E nós vamos só conseguir liberar esse recurso somente lá em março, que tem que cumprir um rito burocrático. A esfera pública ela tem uma burocracia, tem um ritual, e que nós fazemos questão de seguir o ritual rigorosamente, né? Rigorosamente, obedecendo todos os princípios da gestão pública, da transparência, da impessoalidade, da efetividade, da economicidade. Então, isso não chega a tempo. E o resultado? Faltou insumo no momento que mais precisamos, e agora. Então, o resultado foi parar. Nós estamos com a campanha, lançamos a campanha essa semana, quando essa notícia ela veio a público. Nós somos sondados por vários atores aqui da região, aqui do município. Essa semana nós tivemos um pedido de agenda conosco do Sindicomércio Teófilo, CDL. Nós estivemos reunidos com eles nesses últimos dias. Hoje eles anunciaram uma doação de R$50 mil. O governo do estado tem parte desses insumos para nos enviar, mas precisa de articulação política. E o restante de insumos que faltam para o laboratório funcionar nos próximos 45 dias, até que esses outros recursos sejam liberados, é da ordem de R$177 mil. O Sindicomércio hoje anunciou que já doou R$50 mil e vai abrir uma campanha para poder arrecadar num tempo recorde esses R$170 mil, fazer uma compra emergencial desses insumos, doar para o laboratório, doar para a universidade, para que a universidade possa utilizar esse material e atender o SUS. É para atender o SUS, para atender todo mundo. Até aí o recurso do governo do estado e do consórcio, porque esse recurso de 2.400.000 é para custeio. E é preciso demais dar conta que os acordos de cooperação com as prefeituras seja viabilizado por meio do consórcio intermunicipal de saúde, porque esse recurso vai nos permitir fazer investimento. Você gasta com investimento. O que é os recursos de investimento? Pessoal, certificação, troca de equipamentos, manutenção da certificação. Aprimorar toda essa eficiência. Então, ou seja, os equipamentos são extremamente sensíveis e eles dão defeito. Então, é preciso que se tenha uma empresa de acompanhamento, que faça a certificação bonitinho. E, para isso, nós precisamos desses recursos das prefeituras aqui da região, numa visão tripartite. A universidade coloca muito dinheiro nesse laboratório, né? A universidade, por mês, só de pessoal, segurança, água, luz, gerador, empresa de coleta de resíduo biológico e outras demandas, só a universidade coloca por baixo, R$100 mil por mês. Nós estamos pedindo aos consórcios para assinar um acordo por ano de 300 mil. Então, se você pegar, só que a universidade bota... Quantos municípios seriam? 32 municípios. Não seria nada significativo. Tem município que vai pagar, o município menor vai pagar por mês 530 e o município maior, que é Teófilo Otoni, vai pagar 3.200. A média vai dar aí em torno de R$750 para cada município médio. Nossa, mas é muito barato, porque eu imagino que só esse custo para poder levar para Belo Horizonte, você esperar essa quantidade de tempo aí, é algo que não... Então, assim, a gente... Eu não sei qual que é o custo deles lá, mas eu creio que não é difícil. Imagina você colocar 2 carros toda semana para Belo Horizonte, qual custo fica isso? Nossa, não fica barato. Então, assim, você está falando aí que você gasta cada viagem em Belo Horizonte pelo menos R$1.000, R$1.500. Pelo menos isso. Então, quer dizer, só essa viagem, uma viagem, quer dizer, dependendo do município, já custeia. Uhum. Então, assim, é preciso que os gestores compreendam a importância disso, o retorno e a economicidade disso. Esse laboratório não gera gasto para as prefeituras, não. Esse laboratório ele gera economia. O resultado que ele está entregando... Ele gera economia da agilidade do exame, mas ele gera economia objetiva mesmo, do servidor, do transporte. Então, assim, é preciso que os gestores públicos compreendam isso. E outra, nós não estamos só fazendo exame,
Nós estamos levando estudantes da faculdade de medicina para fazer estágio nos municípios. Nós estamos pegando os profissionais da saúde, trazendo aqui para dentro da universidade para fazer capacitação. Então, assim, nós não estamos vendendo exame. Uhum. O exame, ele é a ponta de um iceberg para um conjunto de outras ações e atividades que esse laboratório tem que promover. Eu acho que é isso que a sociedade precisa compreender. É compreender que nós não estamos aqui para fazer assistencialismo. Nós estamos aqui para produzir conhecimento, difundir conhecimento e produzir soluções para problemas da nossa região que, sinceramente, já era para ter sido resolvido pelo menos há 50 anos atrás. Vamos ser sinceros. O sujeito aqui em Teófilo Otoni tem problema com tuberculose. Pô, uma doença que nos anos 40 matou Noel Rosa. Você tem outra, febre amarela, gente, pelo amor de Deus. Surto de febre amarela. 2016, tivemos um surto. Gente, incrível pelo isso, amor né, de Deus. Surto de febre amarela. Parece que a turma olha para cima. Como é que é? Não olhe para cima. Não, olha. Não olhe para cima. Porque não tem explicação um troço desse. Gente, hanseníase. Você tem pessoas aqui, como é que é o nome daquela doença do brejo, João? Aquela do caranguejozinho lá? É do caramujo. É do caramujo. Esquistossomose. Esquistossomose. É a xistose. Aqui você vai aqui no Cedro, você encontra pessoas jovens com problemas de locomoção sério por famosa xistosa, meu Deus. Você tem situações aqui de pessoas... É questão de saneamento básico, Você tem pessoas aqui que morrem, cara, de febre maculosa. Meu Deus. Quer dizer, o João é doutor na área, tem muito mais know-how para falar sobre isso, mas pelo amor de Deus, João? Tem muitas dessas doenças que nós sofremos aqui até hoje, que em muitos lugares aí, e mesmo países latino-americanos, que já foram controladas há muito tempo. Então, assim, não é possível, não é possível. Você que está nos ouvindo agora, você que está na sua casa, aí depois à noite, no seu jantar, na hora do almoço, no ônibus, no trabalho, pensa bonitinho, pensa comigo. Faz sentido a gente ainda ter esse tipo de doença na nossa região? Doenças essas negligenciadas? Pensa, você que está nos ouvindo agora, pensa. Faz sentido num mundo globalizado como o nosso, que locomoção, acesso, transferência de comunicação, nós estamos aqui conversando integrado no mundo, que hoje nós não estamos falando para a aldeia global, e a gente ainda tem problema com hanseníase, com lombriga. Peraí, né? Peraí. Não dá para concordar com uma coisa dessa e achar que isso é normal. Não pode. Não é não? Estou falando bobagem? Isso é prioridade. Mas é uma questão interessante que a gente precisa também frisar, e é importante que todo mundo saiba, tenha ciência disso, é uma coisa lá da Tem roça. gente aqui que ainda tem um problema com barbeiro, que é a especialidade dele. Independente, né, de questões ligadas exclusivamente a uma ou outra doença, a gente tem que pensar, ter visão de futuro, né? A gente não pode simplesmente trabalhar com a ideia de apagar fogo. A gente precisa ter planejamento. Prevenir, né? Exatamente. Não é remediar só, não. Dependendo, Prevenir. existem estudos que mostram que $1 investido em prevenção economiza 7 em tratamento. Isso para a doença de Chagas. Para outras doenças tem a relação de 1 para 17. Por isso que o saneamento é importante, por isso que o exame é importante, o Educação, teste é importante, né? educação em saúde é importante, a educação e o desenvolvimento tecnológico é tão importante. E lá na roça, meu pai me ensina que quem chega cedo bebe água limpa, né? E nós temos uma oportunidade aqui, uma confluência de ideias, de pessoas e de estruturas que permite a gente estar na ponta da lança, na ponta do desenvolvimento.
E desenvolvimento que eu falo não é fazer um robô que vai sair capinando, vai fazer. Não. Estou falando de desenvolvimento aqui, é de tecnologia, inclusive social, é de tecnologia na vigilância em saúde. Então, o laboratório é uma ferramenta para vigilância em saúde. E a vigilância é o quê? O camarada fica lá. Como é que é aquela historinha do macaco? O que acontece? Tivemos o surto de febre amarela aqui. Eu tenho que mandar aqui um beijo, um abraço para minha querida amiga Kênia, enfermeira, à época em Franciscópolis, à época do surto, e atualmente está lá em Poté, cidadã da região aqui. O que aconteceu na época do surto de febre amarela? Começou a aparecer macaco doente lá nas roças, lá de Franciscópolis. Bom, quando a gente estuda lá na graduação, né, eu sou enfermeiro de formação, tive a oportunidade de ver isso. Macaco doente, você vai desconfiar. É o que a gente chama de evento sentinela. Eu vou desconfiar de cara de febre amarela, de raiva ou uma outra doença dessa. Mas geralmente é febre amarela. O que Kênia fez? Kênia viu o macaco doente e falou: esse macaco está esquisito. Achou umas carcaças aqui, o morador mostrou outra. O que ela fez? Já mandou para cá. Falou: ó, manda para análise e manda vacina para cá. O que aconteceu? O município vacinou as áreas ali que estava tendo macaco morto, e Franciscópolis ficou como uma ilha sem casos de febre amarela, enquanto os municípios vizinhos estavam um caos. E Tambacuri, um caos. Poté, Teoflotone, Ladainha. Por quê? O mosquito está ali, o vírus está circulando. Mas se você tem a população vacinada, é o que aconteceu no Cerro, lá perto de Diamantina, em 2002, é o que aconteceu em São Paulo mais recentemente, no Rio de Janeiro. Então, o que a gente precisa fazer? Desenvolver essas tecnologias de vigilância. E aqui na região nós temos problemas de saúde que precisam ser enfrentados com essas ferramentas de tecnologia de vigilância. E é a vigilância no laboratório, é a vigilância com o agente pronto, igual a Kênia deu a resposta boa lá em 2016, 2017. Por quê? Porque ela sabia. Então, todo mundo tem que saber rezar essa cartilha. Saber dar resposta. E ter senso crítico, né? De enxergar, ficar vigilante, igual você falou. Ele dá esse apoio, Guilherme. O laboratório ele dá esse apoio. Por quê? O camarada chega com febre, com hemorragia, com uma série de sintomas lá. O médico, ele vai cumprir o protocolo. Mas isso pode ser febre maculosa, pode ser febre amarela, pode ser, sei lá, dengue hemorrágica. Como que a gente vai saber diferenciar isso? Testagem. E por isso que é importante a gente pensar não em simplesmente tá assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não. A região, diferentemente do que muitos dizem, é uma região rica. Nosso problema não é ter quantidade de riqueza. É uma região com potencial enorme, é uma região extremamente produtiva e é uma região que lida com problemas aí do início do século passado. E para solucionar esses problemas, a gente precisa o quê? Enfrentar ele de peito aberto e com todas as ferramentas que a gente tem. E entre essas ferramentas, logicamente, o Laboratório de Biologia Molecular, que permite, além da Covid, a gente testar influenza, outros vírus respiratórios, zika, chikungunya, dengue vírus, a bactéria da febre maculosa, uma série de outros aí. E foram agentes que chegaram a dar uma certa dor de cabeça para a sociedade. Nossa, com certeza. Foi um trem simples, uma gripezinha, né? E são doenças, Guilherme, são doenças de um peso muito importante, né? Quando você fala em febre maculosa, por exemplo, dependendo da ocasião, até descobrir que a pessoa já morreu. De cada 10 que infecta, 3 morrem.
Então a gente tem que pensar, poxa, como é que 30%. 30%? 30%. A febre amarela a gente viu aqui, as pessoas evoluíam de manhã, estavam ali conversando, de tarde já estavam morrendo. Para você ver a importância da capacitação permanente, para você ver a importância de uma estrutura de um laboratório desse. Imagina, você tem lá, achou uma carcaça morta, pega, bota numa caixinha de isopor com gelo, né? E manda para aqui, vai chegar aqui no laboratório macro, vai chegar aqui na GRS, inclusive o laboratório macro, é importante de registrar aqui, tem feito um trabalho espetacular de parceria conosco, né, na pessoa do senhor Bruno Oliveira, um farmacêutico, um cara super competente, e a equipe também da GRS, né, o pessoal lá do Ivan Santana, Márcio, Tony, pessoal que tem colaborado muito, pessoal lá da Vigilância Sanitária também. Então você imagina, se você tem os agentes ambientais de vigilância, os sentinelas, capacitados, aptos, o cara viu aquilo, ele recolhe aquele material, ele manda aqui para a GRS, para o laboratório macro, imediatamente esse material chega na universidade, rapidinho você tem o resultado. Agora você imagina você ter que mandar isso para Belo Horizonte. O tempo e o custo é muito maior. E se for no fim de semana? Que aí aumenta o... Como é que vai fazer? Tempo. Então, assim, entende como é que uma coisa está amarrada com a outra? Está amarrada com o ensino, está amarrado com o desenvolvimento econômico. As pessoas talvez não tenham noção o diferencial e a praticidade que é ter uma ferramenta dessa disponível a um custo que é muito menor do que a estrutura que você tinha antes. Quanto custa uma diária de um leito de UTI ou de uma enfermaria no hospital? Não faço nem ideia, eu sei que é caro. A UTI é mais de 1.000 conto. Entendeu? Quanto que é uma diária de uma coisa? Quer dizer, imagina só uma diária de um UTI que o município paga para o paciente ficar aqui no Santa Rosália, enfim, no hospital que tiver. Só uma diária de UTI já paga o custo mensal do laboratório para aquele município. Uma diária de UTI. Nós tivemos uma oportunidade recentemente de ter um prazer de assistir uma oficina, uma capacitação com o Dr. Agildo, lá no CEAI, que é o Centro de Especialidades, né? Centro Estadual de Atenção Especializada. Isso, exatamente. E ele estava falando para nós, ele é um profissional de 76 anos, se não me engano, desculpa se eu errei a idade do senhor, Agildo. Mas um cara extraordinário. O sujeito está lá dando a palestra, não, porque o Nicolau, o tal do exame Papa Nicolau, daí a pouco, ele, não, eu conheci ele lá no encontro e tal, mostra uma foto. Com o Papa Nicolau. Não, porque o outro fulano, não sei o quê, daí a pouco bota a foto. Uma pessoa extremamente capacitada, um sujeito de... Uma bagagem enorme. Incrível. Aqui em Teoflotone tem uma geração de médicos muito interessantes. O senhor, acabei de falar o nome do homem? Agildo. O senhor Agildo, o doutor Dionísio Siqueira, o doutor Prates, né? Sim, doutor João Prates. João Prates, e tem outros aí. Essa geração que chegou aqui em Teoflotone na década de 70, uns até na década de 60, muitos vieram de fora. Esse pessoal é incrível, eles têm uma bagagem assim espetacular. Eu adoro ter a oportunidade de conversar com essas pessoas, porque a gente aprende muito. Eu sempre tenho o privilégio de dialogar muito com o doutor Dionísio Siqueira. E é muito importante a gente conviver com esse pessoal, porque eles trazem para nós uma bagagem de entendimento disso incrível. E o doutor Agildo estava dando uma oficina para nós sobre a questão da HPV, da saúde da mulher, do câncer do colo do útero, e como que o exame laboratorial é importante para o tratamento do HPV e também das vacinas, né? No HPV é importante dizer, quer dizer, todas as meninas e mulheres deveriam já estar vacinadas contra essa doença terrível, né? Então, assim, é muito importante essa infraestrutura, porque é só assim que a gente vai conseguir atingir qualidade de vida na nossa região. Aqui na universidade nós somos testemunha disso. Eu estou aqui desde 2006, sou professor aqui desde 2006. E é impressionante, final de 2006 e início de 2007, e é impressionante quanta gente boa foi embora de Teoflotone
por causa desses problemas. Problema com escola, problema de hospital, problema disso, problema daquilo. Então, assim, a cidade precisa evoluir, a cidade está melhorando, já melhorou muito. Nós temos muito que avançar, mas é preciso a gente pensar e raciocinar e construir outras parcerias, outras lideranças, outros movimentos de integração. E nós precisamos construir aqui em Teoflotone uma coisa. Eu gosto muito de um texto de um cara chamado Robert Putnam, que é um sociólogo italiano que escreveu uma teoria do capital social. Ele fez um estudo que a Itália é interessante, né? O norte da Itália, primeiro mundo, Milão, Turino, alta Fiat, né? A gente pensa na Itália, você lembra logo na Fiat, aquela coisa toda. Mas você tem a região sul da Itália, que é bastante complicada, a região da Sicília, né? Cosa Nostra, e por aí vai. Que era totalmente diferente do norte. E ele foi estudar por que no norte é assim e o sul é assado. E ele chegou nesse conceito chamado de capital social. E o que promove o desenvolvimento, o fortalecimento do capital social? Capacidade de diálogo interinstitucional, respeito mútuo, construção de projetos coletivos. Né? Qual é o nosso projeto coletivo regional? Né? A redução de danos das diferenças, a construção de consensos coletivos, a construção de projetos coletivos. Então, ou seja, nós somos a região mais empobrecida do Estado. Até quando nós vamos ficar assim? Até quando nós vamos ficar nessa choradeira da capital? Porque nós somos pobres, porque nós somos isso, porque nós temos aquilo. Tem que mendigar, né? Até quando nós vamos ficar reproduzindo esse discurso do coitadinho? Do que você veio trazer para nós? Não. Eu acho que nós temos que superar essa fase. Eu acho que nós temos que ter o farol de desenvolvimento. Nós temos que construir consenso. Nós temos que reduzir as polarizações. Nós temos que pensar na igualdade social, na redução das desigualdades, na geração de oportunidades de trabalho e geração de renda de uma maneira integrada, de uma maneira sustentável, reduzindo as nossas desigualdades. Para isso tem que ter política pública, para isso tem que ter diálogo, para isso tem que ter conversação, para isso tem que ter concertação social. Senão, a região não desenvolve. Hoje nós já estamos sentindo isso. Quantas e quantas pessoas não estão indo embora? Quantas pessoas não... São 3 polos de migração que nós estamos vivendo nesse momento. Ou vai para a Bahia, enquanto muita gente, todo mundo embora para Porto Seguro, para o polo turismo que não para, Portugal e Estados Unidos. Nós temos município aqui na região que o que tem sustentado a economia dos municípios já tem sido o recurso vindo de imigração de fora. E aí? Nós temos uma estatística da Fundação João Pinheiro, de um estudo de um pesquisador de 2019 que mostra um cenário, uma projeção de desertificação e despovoamento. A região que mais vai sofrer com despovoamento e desertificação pelas mudanças climáticas é o Vale do Mucuri. E aí? Vai acabar? Então, eu acho que o desafio que coloca para nós, para a nossa geração, é mudar esse cenário. E mudar esse cenário empreendendo, mudar esse cenário refletindo, discutindo e olhando para os nossos problemas no sentido não só de questionar, de criticar na visão linguística, mas de, como que nós podemos superar esses problemas? O que eu posso construir de saber, de ciência e tecnologia para superar essa dificuldade? E quem são meus parceiros nessa luta? E quem são os nossos parceiros nessa luta? E olhe para cima. Olhe para cima. Você falou disso aí, Leandro, eu tenho alguns... Na verdade, antes da pandemia, eu tive 4 pessoas muito próximas de mim que foram embora do Brasil. Uma para o Canadá, outra para a Espanha, que depois foi para a Alemanha, um para a Inglaterra, depois voltou, e um para Portugal. Todos esse êxodo aí. Recentemente um foi para Abu Dhabi. Foi. O outro foi para a França. Um foi para a França há mais tempo. Recentemente, o outro foi para Abu Dhabi. Agora a gente aproveita para mandar um abração, um beijão pro nosso amigo Titio original. PH e Ori aí. E PH também. 2 faixas pretas duríssimos que estão aí rodando o mundo. Mas, Léo, é engraçado essa questão que é o seguinte. Eu percebo que, principalmente aqui, não posso dizer de outros lugares, porque eu
98% do meu tempo eu passo aqui em Teoflotone, apesar de atender outras cidades com meus trabalhos, mas o povo está perdendo o senso de coletividade, o senso de sociedade, está reinando um egoísmo, né? E toda essa questão, a economia não está bem, a gente está numa crise política enorme, então, assim, são vários os fatores que estão culminando e ninguém quer lutar contra ninguém quer remar contra essa maré. Tá todo mundo deixando o negócio se lascar e cada um que se salve, né? Infelizmente, eu tenho visto isso acontecer e muito aqui na nossa região, infelizmente. Infelizmente. Bom, acho que a gente até delongou um pouquinho mais aí do que a gente tinha imaginado. Cara, nós estamos falando aqui 1h30. Só um pouquinho, né? Bom, então, primeiro agradecer vocês por esse papo aqui, esse conteúdo, né? Eu não imaginei que ia render tanto assunto assim. Eu te falei que o cara era bom, hein? Né? Vocês dois, ele é modesto, eu fico querendo jogar para os outros, o cara é bom também. Bom, deixar o espaço aí aberto para vocês quiserem mandar aí um recado para a galera, né? Que na verdade, eu vou mandar um recado. Galera, vamos valorizar essa ferramenta que a gente tem, que é o laboratório de biologia molecular, certo? Se você conhece alguém, tem influência alguém aí que pode contribuir, eu vou falar isso porque eu conheço muita gente da iniciativa privada que pode ter condição de, através até do próprio Sindicomércio, da CDL, conheço pessoas que são próximas a políticos aí da região, sei que conheço alguns que já estão atuando junto a vocês aí para não deixar isso se perder. Então, galera, fica aqui o meu apelo, vamos valorizar isso, não só essa ferramenta, mas, cara, procura aí, conheça os projetos do GEPAF aí, porque você vai ver que tem muita coisa acontecendo em Teoflotone que vocês não sabem, entendeu? Tem muita coisa boa, muita gente trabalhando em prol da nossa sociedade e muita gente não sabe. Vamos ficar de olho aí, que tem muita coisa acontecendo aqui, e se a gente deixar na maré levar, a gente acaba perdendo essas ferramentas. Bom, deixar o espaço aberto aí para vocês. Bom, Guilherme, eu só agradeço a oportunidade, é sempre um prazer dialogar aqui com o seu espaço, o Vox. É uma oportunidade rica para a gente, né, João? Levar um conteúdo de qualidade para a população, modéstia à parte. Dizer que essa semana está sendo lançada uma campanha de apoio à universidade, capitaneada aí pelas instituições empresariais da cidade, articuladas também com a MUC, prefeituras, consórcio intermunicipal de saúde. Eu disse recentemente que nós não estamos aqui para apontar dedo para ninguém. Nós estamos aqui para construir união, para construir pontes. Porque se todo mundo somar força, a coisa vai. Eu também deixo um apelo para que as pessoas participem dessa campanha, que elas colaborem, que elas contribuam. Pedimos aos empresários, às organizações da sociedade civil, dos movimentos sociais, que apoiem, que divulguem essa campanha, para que a gente retome esse laboratório o mais rápido possível, né? Porque o momento é importante, o momento de aumento dos casos de Covid, e a gente coloca esse laboratório para operar. Mas que conheçam a Universidade Federal, conheçam a FVJM, valorize aquela universidade. Aquilo não é meu, não é do João, não é, isso é nosso, é um patrimônio público. E que, se nós não cuidarmos, nós que somos daqui, se você não cuidar da sua casa, quem é que vai cuidar para você? Então, assim, a gente pede, nós estamos à disposição de portas abertas. A gente queria aqui agradecer a todos os parceiros, sabe, que têm apoiado com isso. O governo do estado, a prefeitura municipal de Teoflotone, que deu um aporte importante, é importante dizer isso, tá? Toda a estruturação do laboratório foi feita mediante essa parceria, isso é importante ser dito. É importante ser dito também as contribuições que a MUC tem dado nas articulações, que os vereadores, né, daqui do município, vários vereadores, Gabriel Guzmão, Fábio Lemes, Juvenal, que foi um cara muito bacana, que aproximou essa discussão
do Poder Público, o Gleno, o Serginho, enfim, um conjunto de vereadores aí que tem apoiado, ao Ministério Público, chamar a Defensoria Pública, que deu uma contribuição importantíssima outrora, e a gente reconhece isso, ao governo do Estado, aos atores regionais, aos enfermeiros, aos médicos, né? A gente brinca com os médicos, mas os médicos são atores fundamentais na nossa sociedade, tem feito um trabalho... Pô, esse povo lutou demais nessa pandemia, esse povo está sofrendo demais nessa pandemia, né? Tem muita gente aí extenuado de trabalho, né? Os enfermeiros, os técnicos de enfermagens, os profissionais da limpeza dos hospitais, todos os trabalhos, os motoristas. Vocês já pensaram nos motoristas que ficam transportando vacina? Essa galera rodou aí, né? E essa moçada que transporta amostra de testagem, quer dizer, todos esses profissionais precisam ser valorizados, né? Então nós estamos aqui para conclamar, para que a gente soma forças, para a gente construa um projeto de desenvolvimento. A todos os assessores e deputados, todos os deputados que têm contribuído. Se eu estiver esquecendo alguém, eu peço minhas mais sinceras desculpas por lapso de memória, mas é importante dizer dessa união, é importante convocar as pessoas e dizer que nós estamos aqui para construir. Nós não queremos crucificar ninguém, nós não queremos apontar ninguém, nós queremos construir e nada mais, nada menos que cumprir a missão nossa enquanto universidade, enquanto pesquisador, enquanto cientista, que é isso, é construir. Nós estamos aqui para construir. Eu acho que essa é a mensagem final de agradecimento, de apoio que nós temos recebido, mas a mensagem é essa: construir um mundo melhor, construir uma região melhor, construir um município melhor, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Bom. É isso aí. Falar depois do Leonel é difícil, né? O camarada mexe com... expectativa lá em cima. Exatamente. O sarrafo vai lá pro alto. Vocês são tudo gozador, cara. Pô. Mas eu queria agradecer demais aí, Guilherme, pelo espaço aqui no Vox Production, né? Vox Projects agora. Vox Projects. Tem outros podcasts que vão rodar aí. Caprichado nos nomes, como é que chama o negócio? Espetacular. Vox Projects. Na verdade é porque já surgiu outro Vox Podcast e aí eu tava abrindo o leque também, foi por isso. Bacana. Muito Desculpa, bom, João. então essa plataforma que tem ganhado muito espaço, né? Eu sou um assíduo ouvinte de podcasts, né? Já tive a oportunidade de ouvir o Vox e vou ouvir mais, com certeza, disponível em todas as plataformas, é sempre importante lembrar disso, porque é um espaço assim democrático e é um espaço que a pessoa não está à mercê de uma grade de programação. Então, eu sou entusiasta dos podcasts, agradeço demais essa oportunidade, saúdo também a todos esses parceiros que o Leonel mencionou aqui, pessoas assim que independente das diferenças, procuram convergências, né? E é isso que a gente quer convergir para que a região ela tenha qualidade de vida, né? A gente não vai falar só de doença, a gente vai falar de qualidade de vida, do viver, da gente poder comer melhor, a gente poder dormir melhor, a gente poder ver pessoas sorrindo, porque isso aí é que nos impulsiona, que nos motiva, que as pessoas estejam felizes, realizadas e saudáveis, né? Porque a saúde ela não é só a ausência da doença, não. A saúde é um estado sublime de bem-estar, e é isso que a gente quer para todos, né? Para todos e todas. E nesse ponto eu deixo aqui um grande abraço, né, a todos os colegas que estão ali empenhados no Comitê Técnico-Científico Multidisciplinar, né? Aqui estendo um abraço também à gestão da universidade, que nos delegou, né, as nossas competências. E essa soma de esforços aí, eu acredito que será um grande legado para a nossa região, né, porque envolve não somente a nossa universidade, mas envolve também um conjunto de pessoas e instituições aí voltadas para o bem do Vale do Mucuri e arredores, né, para o Nordeste do nosso grande estado de Minas Gerais. Então, agradeço muito aí e estendo aqui também meu abraço e agradecimento a vocês. Esquecemos de agradecer a equipe da bancada.
a equipe da bancada desse laboratório, que fez um trabalho espetacular, a todo o CTCM, todos os servidores, todos eles, todos os professores técnicos, o reitor, os pró-reitores. Mas eu quero deixar registrado aqui, Guilherme, que eu acho que a Sociedade Teoflotone merecia fazer um reconhecimento desse povo. Doutora Ana Cândida Silva, farmacêutica. Doutor Ricardo Mouzinho, Tiago Mouzinho, biólogo. Leide Cireu. Leide Diana Cierral, moradora lá da região do São Jacinto, nossa uma querida mulher Damaquim. extraordinária, né? Felipe Luan de Brito, Nathalie Pinheiro, Parente. Nathalie Rodrigues Pinheiro, professor Caio, César de Souza Alves. professor Alexandre Dutra. Isso aí. Esse pessoal merecia, no mínimo, um outdoor na cidade de agradecimento com as imagens dele. Porque o que esse pessoal trabalhou até esse momento e vai continuar trabalhando são heróis anônimos. Eu apareço aqui na entrevista, o João, o professor Rogério Macedo, um outro cara extraordinário, né, que ajudou a construir tudo isso. Então essas pessoas precisam ter o reconhecimento público. A gente vê muito na Câmara de Vereadores reconhecimento, título de cidadão honorário. Muito justo. Todos merecem. Mas eu queria alertar os professores. Dá uma olhadinha para esse pessoal lá. Esse pessoal... Os vereadores, perdão. Esse pessoal lá merece ser reconhecido. Esse povo merece, porque esse povo trabalha dioturnamente, em silêncio, sem chamar atenção, e são responsáveis hoje por salvar muitas vidas em Teoflotone. Isso é importante ficar registrado. com certeza. E agradecer mais uma vez você, Guilherme. Obrigado. Agradecer a Teovip, a nossa querida Roberta. Lorente teve que sair aqui para os seus afazeres. Muito obrigado por nos receber e criar esse canal de comunicação. A casa está aberta, você sabe que quando você quiser, quando a galera do laboratório, do GEPAF, da UFVJM, já foi minha casa, a casa aqui está aberta a todos vocês. Já foi e nunca deixa Nunca de ser. Você leva na história aí, com leva certeza. Na história, né? leva no currículo, né? E assim, é só deixar também que há outras pessoas, claro, que participaram dessa construção, que a gente sempre comete essas injustiças, né? Mas não mencionar, porque mas é muita gente bacana, né? Então, assim, o reconhecimento é merecido a elas também. com certeza, né? Todo o pessoal da Regional de Saúde, Laboratório Macro, então fica aí o abraço, né? A figura do Ivan, do Bruno, e assim, realmente um agradecimento e mãos dadas, porque os desafios se impõem e continuam. E não são poucos. Bacana. Vamos ver se eu já tenho aí mais de 60 dias que eu não gravo, vou ver se eu lembro o texto agora. Galera, se você assistiu até aqui, eu queria agradecer. Deixa seu like aí, se não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você está ouvindo através de alguma plataforma de podcast, não esquece de seguir o nosso podcast aí. Estamos em todas as plataformas de podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, e nas plataformas de vídeo aí do IGTV, Facebook e YouTube. Se tiver alguma sugestão, crítica, qualquer comentário é bem-vindo. Deixa aí pra gente, nós vamos ficando até aqui. E se tudo der certo, semana que vem estamos aí ao vivo. Uma boa semana para vocês e até a próxima. Valeu!